hospital. Vamos rodar esse vídeo, que eu quero saber aqui a opinião do pré-candidato do Partido Missão, e ele já pode abordar essa questão da área da saúde, quais são as suas propostas nesse campo tão importante para o país. Pode rodar. As pessoas são mais ricas, sabe? Eles têm um plano médico melhor e eles vão em um hospital melhor. Eu, como sou presidente, eu nem preciso pagar, eu sou presidente, eu vou em qualquer lugar, me recebem. Ninguém manda eu ficar na fila. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração, ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei, Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Muito bem, tá aí. O Lula, esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais, muitas críticas foram feitas por ele estar beneficiando diretamente um amigo e não tratando do problema geral da população. Eu estava vendo a repercussão política, por exemplo, a deputada federal Rosângela Moro escreveu o seguinte: enquanto isso, a menina de Jaguará do Sul e tantas outras pessoas estão ficando sem tratamento. Liga para a AGU, Lula, que é a Advocacia Geral da União. Pede para atender a todos que estão precisando de tratamento. Qual é a sua abordagem? O que, que chama a sua atenção nesse episódio? O que, que o senhor candidato faria diferente, inclusive, para resolver esses problemas de demora de atendimento e tratamento hospitalar? Primeira coisa, a mistura do público e do privado que o Lula faz, ele faz desde aquele primeiro momento, quando ele venceu a eleição em 2002, aí ele assume, ele bota aquela estrela vermelha no Palácio, acho que foi um dos momentos mais emblemáticos em que ele misturava o público com o privado ali. E vindo do Lula, honestamente, eu não esperava nada muito diferente, pedir um favor ali pra ajudar um companheiro. O que eu acho engraçado é que acho que a melhor parte ali é o rosto de uma pessoa como a Tabata Amaral, que se vende como uma figura da nova política, novas práticas, ela é moderna e ela tá ali concordando com a prática patrimonialista do presidente, abaixando a cabeça, achando super bacana a história. O que denota isso, né? Nesses joguinhos de poder, as práticas mais bizarras e arcaicas, elas vão sendo mantidas, mesmo com gente que se considera como moderno. Agora, falando do caso dele, o caso dele é muito ilustrativo do grande problema de saúde no Brasil. O grande problema de saúde no Brasil é um problema de acesso. As pessoas não conseguem ter acesso a exames, acesso a consultas, acesso a atendimento e, no final, acesso à cirurgia na velocidade que precisa. O problema do SUS, se você for fazer uma pesquisa de cabo a rabo com os usuários, é um problema de acesso. Então, o fato das pessoas falarem, eu tô muito na fila, eu não consegui achar o médico, eu não consegui a consulta, é porque toda a organização do SUS, ela é caótica. E por mais que seja um sistema que eu acho que dá para alterar, e dado que a centralidade dele, que é um modelo único e centralizado, ela tem vamos dizer, um elemento positivo capaz de ser organizado, a primeira coisa a se fazer é acabar com o caos do acesso. E o que é o caos? Você não tem um prontuário único. Então, como você não tem prontuário único, você não consegue medir o que aquela pessoa precisa. Você não tem uma pessoa acompanhando o atendimento dela desde o início. Então, a gente paga um monte de agente de saúde da estratégia de saúde familiar, só que você não tem a obrigatoriedade daquela pessoa que vai fazer a consulta dela ou ter o acompanhamento dela numa doença a ter, vamos dizer, um agente de saúde que vai acompanhar todos os passos. Você também pode ir fazer um exame ou no hospital ou numa policlínica ou tentar ir atrás de uma UBS. Ou seja, é caótico, você não tem um fluxo. O que a gente precisa fazer é racionalizar o fluxo de entrada no SUS, que hoje não é racionalizado. Você tem equipamentos, você tem um investimento hoje, mas você não consegue organizar esse fluxo de processos. E por quê? Uma das razões, e aí isso vai chegar muito no Lula, é o fato de que você politiza isso, porque a venda de favores, por exemplo, para você ultrapassar uma fila no SUS, para você colocar alguém, é uma das coisas que vereadores e deputados fazem em todo o Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Então, essa racionalização e a instituição de um prontuário único é justamente para a gente colocar o acesso, que é o problema que o Lula relatou ali, como a base de um bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. Tem algum exemplo aqui de São Paulo, já que São Paulo vai centralizar essa disputa novamente de Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que o senhor possa trazer para a área de saúde e para o seu governo? Um exemplo, não especificamente essa questão do acesso, porque isso é uma questão federal para resolver, mas em termos de articulação, você tem realmente as cidades polo com hospitais e hospitais especializados. São Paulo conseguiu fazer a distribuição do modelo do SUS mais bem feito do que outras regiões do Brasil. Isso tem um mérito, e eu acho que esse mérito ele pode ser utilizado em outras regiões. Também houve parcerias público-privadas envolvendo hospitais como Einstein e como o Sírio, que administram hospitais públicos e eles são bastante funcionais, apresentam um índice de resolução bem acima da média. Acho que são dois exemplos daqui que a gente pode puxar para o resto do país.
Muito bem, então indo aqui para o segundo vídeo que está rendendo muita discussão nas redes sociais, foi o comentário que Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos a respeito de uma declaração do Kim Kataguiri. Me parece, inclusive, que foi uma declaração do Kim Kataguiri numa entrevista que eu participei, mas a pergunta não era sobre isso, mas o Kim Kataguiri abordou o tema do desgaste do Flávio Bolsonaro em razão de alguns escândalos e falou das notícias que têm sido vinculadas na imprensa sobre um vídeo que teria resultado em crise no casamento do Flávio Bolsonaro com a sua esposa, a Fernanda Bolsonaro, e que já haveria uma estratégia de campanha pré-definida para reagir à eventual divulgação desse vídeo. E o Eduardo Bolsonaro ficou bastante irritado com esse comentário e falou em dar porrada, foi isso mesmo? Vamos assistir ao vídeo, produção. Vi o Alan ficar 3 anos sem ver os filhos, eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução com o Interpol, ver advogado, é caro pra caralho. E você vai pra viagem, você chega no local e, sei lá, você vai ser preso. E aí você pergunta, né, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo? Podendo deixar os meus moleques em casa sem poder ver o pai. Um monte de gente ferrada aí do Rio de Janeiro, meu pai fudido. E, enfim. E aí tem que lidar ainda com os filhos da puta de direita que fica achando que a gente tá querendo se dar bem na vida. Não quer botar o Flávio porque é da família. Vai lá então, irmão. Se candidata aí pra você ver. Não, eu sou limpinho, não vai dar nada não. É mesmo? Se candidata aí que eu quero ver. Se candidata. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Ainda vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática, não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição. E a gente que só querendo o quê? É ajeitar o Brasil para meter o pé da política. Para ter uma vida minimamente tranquila, né? Onde a gente... Tá aí o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos se referindo ao pessoal do MBL, agora Partido Missão, especificamente ao deputado federal Kim Kataguiri, que participou hoje cedo, além da notícia, comandado aqui pelo Paulo Matias, na Matias TV, já deu uma resposta para o Eduardo Bolsonaro, mas eu queria ouvir o senhor, candidato. Esse pranto, inclusive, do Eduardo, comove o senhor? Comovente, um cara que está recebendo todos os investimentos possíveis para entrar na indústria cinematográfica lá nos Estados Unidos, vivendo naquela casa humilde que ele vive, rodando a Casa Branca todas as vezes possível, visitando o presidente da República dos Estados Unidos. Esse cara tá vivendo um drama enorme. Quando eu vi ele indo assistir jogos de futebol americano, indo lá para rodeios, toda a dor, você podia sentir pela câmera a dor no rosto dele, da esposa dele. E aí ele vai e faz, ele tá reclamando, tá chorando. Eu não consigo ficar sendo irônico com uma palhaçada, é uma patifaria. Ele primeiro disse que ele tá só querendo lutar pelo Brasil, né, e aí depois sair da política. Pô, eu entendi, Eduardo, o seu lutar pelo Brasil redundou em tarifaço. Recentemente ele disse que a coisa mais importante de colocar o Flávio como candidato era para ele poder voltar ao Brasil. Ou seja, eles não conseguem esconder que a grande disposição deles é apenas a defesa dos interesses personalíssimos da própria família. E isso já foi percebido por todo mundo. Eles perderam a liderança dentro do próprio bolsonarismo. Basta ver a própria Michelle, porque eles são tão, mas tão egoístas que ninguém consegue mais aturar. Eu fui visitar setores ao redor do país, empresariado também, que foi bolsonarista por algum momento. E esses setores já avisaram, não tem jeito, esses caras são os seres mais egoístas que existem, eles vão botar tudo a perder para apoiar esse Flávio Bolsonaro, que esse Flávio Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, mas dane-se, para eles o Lula fica, porque para eles isso é apenas um negócio de curto prazo. É um negócio de curto prazo, é dinheirinho no bolso, igual eles fizeram lá com o Vorcaro, e jogo que segue. Aí essas ameaças que ele fez aí, ele nem, foi o que quem disse, ele nem, vem pro Brasil fazer, porque ele não vem pro Brasil, um baita de um assustado, vem pro Brasil fazer ameaça, é que é a real mesmo, é que ele ama estar nos Estados Unidos. Ele é um deslumbrado, ele gosta de ficar circulando com o segundo escalão da Casa Branca, o Trump deu bom dia, o Trump sabe meu nome. Então, para ele é uma coisa meio...
Ele é um deslumbrado. O Eduardo Bolsonaro é um. Desculpa o que eu vou falar aqui. É um caipira na pior acepção do termo. Entendeu? É um deslumbrado. Aí mexeu com o Chico Graziano, que ele se diz caipira aqui, não é nem que ninguém chame pejorativamente. O caipira. Muito bem, então depois dessa resposta sobre o segundo vídeo que está gerando muita controvérsia nas redes sociais, a gente parte para o terceiro, que é mais específico sobre a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada, em que o Renan Santos aparece com 7,8% na terceira posição. E o analista Pedro Doria, numa participação num programa na internet, ele fez uma análise de que os rapazes do MBL descobriram uma maneira de manipular a pesquisa Atlas. Vamos ver exatamente como ele explicou isso. Tem o vídeo, produção, pode rodar. Mas é aquela coisa do MBL, né? Eles fazem política como moleques. E a maneira de fazer deles é trapacear, é criar situações e eles descobriram uma maneira através da qual eles conseguem manipular a Atlas. Renan Santos, ele falou ali de grupos de Discord, de algoritmo, enfim, deu uma explicação técnica, não vou reproduzir aqui, mas ela está disponível aí nas redes sociais para quem quiser acompanhar esse debate. O que o senhor tem para responder, para explicar? Existe algum tipo de movimento dentro do Partido Missão, do MBL, para, vamos dizer assim, buscar ser o entrevistado na pesquisa Atlas ou algo nesse sentido? É bem ridícula a acusação dele. Eu assisti ali, eu tentei entender. Primeiro, ele vai gaguejando, ele vai balbuciando e ele só faz um exercício de vontade. Olha, eles são moleques e moleques são trapaceiros e eles trapaceiam na pesquisa Atlas. Ok, prove. Assim, a gente já está no momento, a gente está indo para o período eleitoral. Quer fazer uma acusação? Faça. Prove. Por favor, prove. Outra pesquisa, Real Time Big Data, me deu 9%. 9%. Então, eu também tô fraudando a Real Time Big Data. Qual outra pesquisa que eu tô fraudando? A Quest, que eu sou super crítico, eu aumentei demais o segundo turno. Foi o que me deu o melhor resultado no segundo turno. Fraudei também o segundo turno da Quest. Só não fraudo a dele, que eu sempre apareço assim, sei lá, empatado com a candidata da UP, que é um instituto que, meu barbante, que ele faz divulgação de pesquisa. Eu acho isso meio ridículo. Pedro Doria, prove, vá na justiça eleitoral e acabe conosco, acabe com a minha candidatura. Muito bem, depois dessa rodada com 3 vídeos, vou passar aqui a palavra para que os nossos debatedores façam perguntas também, começando por Diogo da Luz. Ô Renan, você começou falando em saúde, é um dos assuntos, além da segurança, muito importantes aqui no Brasil, a gente sabe. E esse modelo do SUS esqueceu que o Brasil tem 2.200 santas casas que eram o esteio da saúde até o SUS crescer. E esqueceu elas, começou a criar um sistema próprio, hospitais novos, muita corrupção. Você acha que tem espaço para recuperar a ação das santas casas e reduzir o custo do SUS com isso? O espaço para recuperar santas casas envolve o próprio uso bem feito da tabela SUS, que hoje tem muita defasagem. Eu não recrimino o surgimento do Sistema Único de Saúde, porque anteriormente era extremamente caótico. Quem não tivesse, por exemplo, no INAMPS, às vezes não tinha acesso nenhum a saúde, a não ser que pagasse. Então a população mais miserável não tinha esse acesso. Por mais que existam críticas liberais ao SUS, é inegável que houve uma universalização de qualidade. Discute, a população não acha que o atendimento no SUS é bom. Dito isso, universalizou. Eu acho que agora, depois da universalização, a gente tem que melhorar a qualidade e as santas casas têm um impacto fundamental, porque é elas que seguraram a onda por algumas mais de século antes do surgimento do SUS. Então, tem muita santa casa quebrada, financeiramente destruída, que tem que tocar um modelo híbrido que envolve atendimento privado e tabela SUS. A tabela SUS tem que ser corrigida. Em São Paulo começaram a corrigir. Eu não sou apoiador do Tarcísio, mas dito isso, eles fizeram uma tabela própria aqui. E eu acho que isso ajuda a respirar esse setor. Então, eu acho que vai ter que ser híbrido, precisa ser híbrido, e sendo híbrido, o melhor uso possível é contar com hospitais e entidades que fazem esse trabalho. Chico Graziano. Eu vou querer falar sobre o agro com o Renan, mas primeiro eu vou começar dizendo o seguinte, caipira nada, o Eduardo Bolsonaro é um jacu da cidade. Lá nos Estados Unidos, é um jacuzão, entendeu? Daqueles bem mesmo, entendeu? Então, ponto, limpei o negócio do caipira. Escuta. Te joguei uma cutucada. Eu sei. Você viajou ao Mato Grosso, você foi ao Mato Grosso do Sul, depois eu vi você lá no Rio Grande do Sul com a turma que produz fumo e hortaliças. Quer dizer, você está andando, está fazendo aquilo que nós da roça gostamos. Você está amassando barro. Isso é bom, porque a gente gosta de amassar barro, mas gosta de ver os outros amassarem barro também, porque esses caras que muitas vezes
se metem a fazer coisas importantes do Brasil, não amassa barro, né? Então, quero falar do agro. Qual foi, o que você recolhe? Eu sei que você gosta desse tema, ok, mas o que você recolheu dessas viagens? Porque a impressão que dá aqui na nossa São Paulo, né, é que a turma, assim, vamos dizer, a chamada opinião pública, jornalistas, artistas, desculpe, aqui tem jornalista bom, né? Economistas, parece que eles chegam a desprezar um pouco a força do agro brasileiro, não só do ponto de vista econômico, mas vamos dizer também, Renan, cultural, talvez. Qual que é a sua... O que você recolheu dessas viagens aí? De fato, em praticamente todos os lugares que eu viajei, eu fiz questão de guardar em todos os estados um espaço para o agro. Mesmo, sei lá, Rio Grande do Norte fui ver fruta. Maranhão fui ver a parte do Mato Piba, a parte da soja e do milho. Todos os lugares eu também fui tratar de agro. E o que dá para perceber é que o agro é quase sempre o bolsão de riqueza dos estados. Antigamente, até os anos 50, quando você tinha um êxodo rural, o campo era muito pobre, o campo era miserável e as pessoas estavam prosperando na cidade. O Brasil inverteu isso hoje. Hoje o litoral nosso é pobre, o litoral é decadente. Tem coisa hoje mais decadente do que a situação do Rio de Janeiro, a situação de Salvador. São Paulo mesmo hoje é uma cidade plenamente decadente, culturalmente decadente e economicamente decadente. Então o agro venceu esse jogo. Houve uma grande virada de jogo. Eu não vi nada mais otimista e desenvolvido no Brasil do que o Mato Grosso. Eu voltei completamente Mato Grosso das ideias. A energia do empresariado, a forma como o empresariado interferiu na classe política. A classe política, eu fui visitar Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso... Ela trabalha em par e passo com o agro, que já não é só agro, é agroindústria. Então, é algo muito otimista, é algo que vem funcionando. Rio Grande do Sul, que é outro lugar que a gente já pega outro problema, que são a falta é o endividamento do pequeno produtor, sabotagem institucional que acontece bastante, e o Rio Grande do Sul é um estado tomado por isso. Mas o recado que a gente tem de todos os lugares existe uma espécie de uma solução geral que todo mundo pede. Segurança jurídica, crédito farto, importação de maquinário, acabar com a sabotagem que acontece de inúmeras ONGs que impedem o funcionamento do setor, que entra na questão da segurança jurídica e, por fim, infraestrutura. Infraestrutura, para quem precisa de irrigação com energia elétrica, mas, no geral, ferrovia, rodovia e escoamento de produção. Todo mundo falou, Renan, não precisa nem de muita política setorial. Se resolve esses elementos aqui, a gente se vira sozinho, como já vem se virando. E eu acho que essa é a energia que um governo bom tem que entrar, tem que se focar exatamente nesses temas. Renan, tem uma pergunta que acho que dá margem para comentar dois assuntos. Eu vejo que o senhor tem criticado o Flávio Bolsonaro por copiar algumas ideias do Partido Missão, principalmente na área da segurança pública. Vocês têm aquele slogan do prender ou matou, de neutralizar bandidos, e o Flávio andou fazendo um discurso parecido, você aproveitou para criticá-lo. E a minha pergunta sobre a área econômica, a área fiscal também, aliás, tem uma controvérsia aí nas redes sociais de um vídeo do Nicolas Ferreira respondendo sobre a área fiscal e falando sobre fiscalização, etc. Mas eu vi o plano de governo do Partido Missão, que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, e vi ali uma proposta de economia de 1,1 trilhão, de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E eu me lembrei automaticamente da promessa do Paulo Guedes de economizar 1 trilhão de reais, e ao longo do governo de Jair Bolsonaro ele foi criticado várias vezes por não cumprir essa promessa. Chegaram no governo, perceberam que eram só 89 bilhões de reais em imóveis, porque o plano era da desestatização, da venda de imóveis da União, da reforma da Previdência. Quer dizer, em que o seu plano de economizar 1 trilhão e pouco, esse pouco que é muito, 100 bilhões de reais, difere do plano do Paulo Guedes? Porque há um plano. O Paulo Guedes nunca especificou qual o plano para fazer essa redução de gasto. Primeiro, ajuste fiscal é só na área da despesa. Nós podemos fazer um ajuste fiscal pesado na área da despesa. Segunda premissa, ajuste fiscal é ajuste fiscal, não é vender estatal para fazer caixa e dizer que fez ajuste fiscal. Porque o problema, você até enche o caixa com a venda de uma estatal, mas logo em seguida você vai, como os gastos e os gatilhos de aumento dos gastos são automáticos, a curva da dívida PIB ela vai estourar ali na frente. Então é apenas enxugar gelo. Nós propomos uma série de coisas que são, inclusive, de polêmicas, são impopulares, mas que vão precisar ser feitas. Desindexação do aumento do BPC e da aposentadoria por via do aumento do salário mínimo, ou seja, no mundo inteiro não se faz assim. No mundo inteiro é um reajuste de acordo com a inflação, e se o presidente quiser, vou dar um reajuste real. Vou dar um reajuste real para os aposentados, tá? E aí depois ajusta de acordo com a inflação. No Brasil aumenta via salário mínimo. E as pessoas acham, mas isso é muito bom. O problema é que isso gera aumento da despesa, que gera aumento dos juros, que gera no fim do dia também impostos mais altos. Ou seja, você dá com uma mão e você tira do aposentado com a outra. É apenas enganação.
Segunda coisa, desvinculação dos gastos de saúde e educação. Eles aumentam conforme a receita, e aí às vezes você precisa investir em infraestrutura e você não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Tem muito município que precisa fazer água e esgoto, mas ele é obrigado a gastar só com educação aquele valor, mesmo tendo uma estrutura escolar já bem montada. Isso precisa ser alterado. Isso mexe na questão fiscal. Inúmeras renúncias fiscais na casa das centenas de bilhões, que muitas vão precisar ser revistas. Só uma empresa, a Honda, lá na Zona Franca de Manaus, tem uma renúncia fiscal anual de 16 bilhões. Só uma. Tô falando uma empresa. Tá? Pra gente pegar o tamanho do rombo que a gente tem aí. Tem os privilégios no alto funcionalismo que precisam ser alterados, que também vão incidir sobre os estados. Ou seja, essas são medidas concretas. Alguém vai falar que é popular, alguém vai falar que é impopular, mas o Paulo Guedes nunca apresentou. Vou fazer especificamente essas medidas. A gente está propondo. E fora uma nova reforma da Previdência, que a que ele fez no governo dele foi cheia de buraco, foi cheia de exceção. Então nós vamos ter que rever essas exceções, porque aí a gente consegue aquele 1,1 tri nos primeiros anos, e em 10 anos, uma reforma dessas, ela busca uma economia na casa dos 3,3 trilhões de reais. E aí, com isso, juros caem e imposto cai. É uma questão prática, fora que você tem um efeito muito positivo sobre o PIB. Então, esta é uma revolução que salva o Brasil. Esta é a mãe das reformas fiscais. O Nicolas não entendeu, até você fez um comentário muito bom. O deputado federal Nicolas acha que uma reforma fiscal significa colocar fiscais que ficam reformando coisas. Ele não entendeu, ele acha que é sobre fiscalização. Mas a reforma fiscal é basicamente como a gente vai cuidar do nosso orçamento, da entrada e saída de recursos. E só um detalhe, um gancho dessa pergunta, em relação à desestatização, a proposta é privatizar estatais, quais estatais? Porque o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato do Partido Novo, ele tem uma promessa aí ampla de privatizações. O que o senhor acha disso? Ele deveria ter começado por Minas Gerais, quando foi governador, mas dito isso, eu não acredito que reforma fiscal e privatização são a mesma coisa. Você tem que fazer o ajuste nas suas contas. É como se fosse uma família que está em casa, a família está endividada, em vez de reduzir os gastos da família, ela começa a vender a televisão, começa a vender o carro, começa a vender... Não. Se a desestatização, privatização é necessária, é para melhor atender o consumidor num determinado setor. Correios é um exemplo óbvio do que eu privatizaria. Agora, é estratégico hoje vender a Petrobras? Eu jamais venderia a Petrobras por uma questão de caixa. E 2, vender hoje a Petrobras no mercado de petróleo mundial que está altamente em crise por conta de conflitos geopolíticos significa tornar o Brasil ainda mais vulnerável. E 2, é entregar uma empresa estatal brasileira para estatal chinesa ou para estatal saudita, Aramco. Ou seja, eu só estou estatizando para outro país. Não me parece hoje ser a melhor estratégia. A gente pode fazer outras estratégias que tornem o setor mais competitivo e o preço melhor. Inclusive, política de investimento em biocombustíveis, inclusive etanol de milho e soja e o próprio de cana, que já vem funcionando super bem. A gente está com grandes usinas aqui. Então, o Brasil pode e deve crescer nesses setores. Mas privatização é sobre melhorar o ambiente regulatório e melhorar o atendimento, não política fiscal. Porque isso, como eu disse, é o lance da família que está quebrada e começa a vender as coisas para poder sobreviver. E só um complemento, explica pra gente que slogan é esse de prendeu, matou, que o MBL utiliza nas redes sociais. Foi uma coisa completamente espontânea. Foi espontâneo. Houve um assassinato famoso de um ciclista na frente do Parque do Povo, aqui em São Paulo. E eu gravei um vídeo, eu estava ao vivo numa live, e eu tava assistindo e eu fiquei indignado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer com um cara que, após roubar o celular desse rapaz, ele toma uma decisão racional de, ok, agora eu vou matá-lo. Ou eu prendo ou mato, porque tinha toda aquela discussão que ela tomou a mídia nos últimos 20, 30 anos sobre, não, mas vamos recuperar. Não é sobre recuperar. Um cara que fez isso, ele é a maldade expressa na Terra. Eu prendo ou mato, não existe outra opção. E aí, a internet começou a falar, prendeu ou matou, é a resposta para o crime organizado, no que foi imitado com muito carisma pelo senhor Flávio Bolsonaro, como prendeu, neutralizou. Né? E fiquei muito, muito impactado com o carisma do rapaz. Mas o que isso significa? Significa matar em conflito com o bandido? Significa defesa da pena de morte depois de um processo judicial? Exatamente qual seria o processo? Significa que se você é um bandido que comete crimes violentos, o papel do Estado, ele pode derivar para 2 caminhos. Um, ele te prende. Então, se você se entregou, você será preso, vai contar com o devido processo legal. Se você reagiu, você será morto. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho. Não, eu vou fazer agora uma oficina de hip hop com ele para ajudar a reeducá-lo. Não, a cadeia será um instrumento agora de readequá-lo. Se você é um bandido violento, só existem 2 caminhos. E não tem que haver um terceiro. A questão é que o direito penal brasileiro e o sentimento de culpa que o legislador brasileiro ficou após o período da ditadura militar fez todo mundo ter medo de falar em tratar bandido como bandido. Então, o prendeu ou matou olha, no meu governo, o foco com o bandido violento é muito claro. Ou prendeu ele, ou matou ele. Não é uma sequência lógica do tipo, eu vou prender ele e depois matá-lo. Ainda que eu acho que a gente tem que trazer uma discussão sobre pena de morte, não no início de governo, porque demanda constituinte, mas
É uma discussão que reorienta a cabeça do legislador e do executivo. Olha, é um bandido violento, ou você vai ser preso ou vai ser morto, não tem uma terceira opção. Mas o senhor não tem uma posição firmada sobre pena de morte? Eu acho que é necessário ter pena de morte, sim. Agora, eu acho também que... Para alguns casos? Para alguns casos, crimes violentos, hediondos e incontestes, quando não há mais nenhuma discussão sobre a autoria. Então, olha, não há discussão sobre a autoria de um crime violento, excepcional, de um estuprador de crianças. Esse estuprador de crianças já foi demonstrado que ele estuprou as crianças, ele cometeu esse crime hediondo. Não acho que o Estado tem que ter um papel de recuperá-lo. Não há, apenas um dispêndio de energia por parte do Estado e a sensação de justiça perante toda a sociedade passa a se tornar plena. Agora, a dificuldade disso é que você precisa de uma constituinte. Não é nem uma PEC, não é uma alteração da Constituição, é literalmente uma constituinte para fazer tudo do zero. E eu acho que nós temos etapas para tocar as coisas. Diogo da Luz. Falando ainda da segurança, eu acho que essa questão da gente sair de casa com receio de perder a vida por causa de um celular é terrível, sem dúvida. E muitas pessoas perdem, como foi o caso do Vitor no Parque do Povo. Mas eu acho que tem um problema mais abrangente que está crescendo demais no Brasil, que é as facções criminosas tomando conta do território das grandes cidades. Era só no Rio de Janeiro 20 anos atrás. Agora no Rio de Janeiro, é Manaus, é Belém, muitas outras cidades, está chegando em São Paulo também. E a gente vê que tem dezenas de milhões de brasileiros que vivem sob a lei, não do Brasil, mas sim sob a lei do crime. Como resolver isso? Esse é um diagnóstico que a gente vem fazendo e falando que esse é o principal problema brasileiro. Inclusive, o maior problema é a democracia brasileira. A partir do momento que a gente não controla o próprio território, a gente não tem processo democrático. A gente não tem Estado de Direito. A base da democracia é o Estado democrático de direito. Uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que pertence ao Comando Vermelho, ela não tem Estado democrático de direito. Ela tem uma lei paralela. A questão que chegou em São Paulo, por exemplo, a Baixada Santista já é inteira do PCC. E eles fazem um tipo de dominância nessa região muito similar à dominância que o Comando Vermelho exerce nos morros. Isto pressupõe uma resposta no formato de guerra. E o formato de guerra que a gente diz é a implementação do direito penal do inimigo e o uso de todo o aparato repressivo do Estado para retomar nosso território. Isso faz parte de uma constatação. O Brasil tem ou não tem territórios controlados pelo crime? Se o Brasil acha que não tem, o que eu estou propondo não faz sentido. Agora, se você perguntar para pelo menos 40 milhões de brasileiros que são obrigados a circular nesses territórios, todos eles sabem que tem. Todo mundo sabe que se você for pegar um Uber na Rocinha, o Uber vai tomar tiro e o cidadão que pediu Uber vai tomar uma surra, que eles passaram um salve proibindo você de pegar um Uber ali. Todo mundo sabe que se você aparecer com uma determinada roupa da Adidas, vou falar uma marca, numa determinada favela em Salvador, você será morto, porque isso impõe uma espécie de uma marketing para uma outra facção. Portanto, você vive uma lei paralela. Se essa lei paralela existe e existe sobre o Estado brasileiro, nós temos que passar um fogo nesses caras. Esses caras têm que ser tratados como inimigos, é um inimigo invasor. E aí eu vejo de alguns jornalistas em alguns lugares, nossa, o Renan tá falando de direito penal do inimigo, isso é muito perigoso. Perigoso é o que acontece todo dia centenas de pessoas morrem em confrontos do crime organizado, centenas. Os caras ficam discutindo o sexo dos anjos, não, veja só, estamos agora falando, tá toda... Houve um homicídio de uma determinada minoria, aí para-se o Brasil para discutir, a Marielle, uma vereadora morreu, para-se tudo bem, pessoal, mais de 100 pessoas morrem todos os dias, e os responsáveis por isso são as facções. Nós vamos fingir que isso não existe? Porque existe uma espécie de uma leniência e uma aceitação. O brasileiro vai se adaptando a essas circunstâncias e ele vai sobrevivendo. Não podemos aceitar.